esse é o último tópico. Esse é o tópico 7 de Linguística 1, unidade 1, recursos interativos. Tópico 7. Tendências atuais da linguística. Tendências atuais, 2 pontos. A linguística fora da caixa. Talvez você já tenha reparado que em todos os momentos dos estudos linguísticos que acompanhamos até agora, desde a gramática de Panini até o mentalismo de Chomsky, o foco dos cientistas esteve praticamente fora da língua em si. Ora se discutia seu aspecto semântico de significado, ou seja, a relação entre as palavras e os conceitos que elas nomeiam, ora se estudavam seus fonemas e morfemas para mapear as mudanças históricas, ora se analisava sua síntese para decidir se haveria regras de combinação universais ou específicas de cada língua e assim por diante. Tudo bem que a língua é isso, mas será que ela é apenas isso? Para conseguirmos resposta para esta pergunta, vamos considerar um exemplo. Temos aqui hoje eu submetido nas formas verbais. Estive e consegui. E você, submetido no pronome de lá encontrá-la. São chamados de deitéticos do grego deis, que o ato de mostrar, pois mostram ou apontam para elementos fora do discurso. Para compreender os deíticos, não basta o conhecimento do sistema linguístico. É necessário considerar a situação concreta da comunicação. Na prática, um exemplo muito citado em aulas de linguística, esse apresentado por Fiorin no ano 2012, página 167. Em certa faculdade, em uma lousa onde os alunos deixavam recados uns para os outros, havia a seguinte mensagem: estive aqui hoje e não consegui encontrá-la. Esse enunciado está escrito na língua portuguesa e você certamente conhece todos os elementos que o compõem, mas o que ele significa? Impossível saber. Não se sabe quem esteve lá, para quem é essa pessoa que escreveu o recado, nem quando foi esse hoje e a pessoa a que se refere. Um dos primeiros linguistas a chamar a atenção para o papel dos deíticos na construção dos enunciados foi Emile Benveniste, autor de Problemas da Linguística Geral, lançado em 1966. Para Benveniste, essas palavras seriam a forma como o sujeito, o eu, se insere no discurso. Ao usar termos como eu aqui e hoje, mostramos nossa cara, deixamos nossa pegada nos textos produzidos. Para Benveniste, o sistema linguístico é apenas um conjunto de possibilidades e essas possibilidades só se tornam concretas no ato da enunciação. E o ato da enunciação, por sua vez, pressupõe necessariamente um sujeito que se coloca no discurso e assume aquilo que diz. Talvez você tenha estranhado o termo que usamos no parágrafo anterior, enunciação. Enunciação é o uso concreto da língua dentro de um contexto específico.
formado por no mínimo dois sujeitos, eu e tu. É uma instância específica de espaço e tempo, repetindo, é uma instância específica de espaço e tempo. O produto da enunciação é o enunciado. O conceito de enunciado é muito semelhante ao de frases sem necessariamente implícita nesse texto que explicamos. Para colocar em termos simples, precisamos dizer que um enunciado é uma frase contextualizada. Ou seja, o que é frase contextualizada? É um enunciado. Algo mais. Benveniste foi o pioneiro da chamada linguística de enunciação, uma corrente surgida por volta dos anos 60 e bastante atuante até hoje. Os linguistas Oswald de Crodt, aluno de Benveniste, e Antoni Kauloli, Jacqueline Anthenius e Patrick Charadel são nomes importantes dentro dessa corrente. Com a linguística da enunciação, a abstração do sistema linguístico saussuriano e as frases descontextualizadas da gramática gerativa ficaram para trás, e reconheceu-se definitivamente que a subjetividade está sempre presente nos enunciados que produzimos, mas isso ainda era pouco para os revolucionários dos anos 60. Ainda havia vários questionamentos quanto a fazer. Um deles dizia a respeito à identidade desse sujeito inserido nos enunciados. Imagina a cena. Sábado à noite, você está prestes a entrar em uma casa noturna e curtir a balada com os amigos. De repente, a poucos passos da porta, você ouve uma voz que lhe diz: Senhor, não pode entrar aí. Você se vira na direção da voz e vê um soldado do exército, todo aparentado, com um fuzil na mão. É provável que imediatamente você atribua uma série de sentidos a essa frase. Deve estar ocorrendo algo muito grave no estabelecimento, talvez um assalto, um sequestro ou até ameaça de bomba. Diante de tanto risco, você obedece à ordem e velada do soldado, dá meia volta e vai embora. Imagine agora os sentidos que você atribuiria à mesma frase, com a mesma sequência de palavras, ao se virar na direção da sua voz, se visse, em vez de um soldado, cada uma dessas pessoas. Um menino de 10 anos de idade, uma freira e um mendigo, ou um mendigo. Certamente você atribuiria uma série de significados diferentes à frase, conforme a identidade da pessoa que a proferiu. Esse exemplo nos mostra que não basta considerar o sujeito no discurso. É preciso levar em conta a identidade social desse sujeito, pois os sentidos de nossos enunciados também dependem de quem somos, de como somos vistos pelos outros, dos papéis sociais que desempenhamos.
Lá, filho. O que acabamos de acompanhar retrata uma situação de comunicação oral, que é muito fácil de reconhecer a identidade do sujeito. Basta olhar para ele. Contudo, mesmo em situações de comunicações escritas, e mesmo que não conhecemos pessoalmente quem produziu o enunciado, podemos reconhecer a identidade social dessa pessoa. Os comentários que os internautas fazem nos sites jornalísticos são ótimos exemplos disso. Aquela frescurinha aqui de não querer abrir. É fogo. Vou ter que encerrar porque não quer abrir a página. Eu vou continuar.